Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu trago para você tudo o que rolou na coletiva do presidente Augusto Melo. Já te adianto que ele não renunciou, não vai renunciar e ainda culpou a investigação, colocou em xeque a investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vamos também falar nesse blend de informações com exclusividade como foi a reação do elenco corintiano hoje no CT Joaquim Grava. Vou te contar todos esses bastidores exclusivos também. Gaviões da Fiel pediu o afastamento imediato do presidente Augusto Melo. E se não bastasse tudo isso, ainda tem assessoria do Corinthians confundindo o Wilson Mano com o Márcio Bittencourt em dia do aniversário do Wilson Mano. Acredite nisso. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Coringão. Primeiro eu quero começar com uma vergonha que aconteceu hoje no Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Vou falar tudo sobre a coletiva do Augusto Melo, vou falar o que os jogadores, né, pensam sobre tudo isso, como foi a reação dos atletas hoje lá no CT Joaquim Grava, tá? Mas olha só isso aqui, velho. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma postagem do Benji, ele printou e colocou, porque o Corinthians, claro, apagou. Eles foram dar feliz aniversário pro Wilson Mano e colocaram feliz aniversário Wilson Mano com a foto do Márcio Bittencourt. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é isso? Meu amigo, eu vi o Márcio jogar, eu vi o Wilson Mano jogar. Esses caras não conhecem, os caras trabalham na comunicação do clube e não conhecem a história do clube. Eu vou direcionar exatamente ao chefe da comunicação, que é o Thiago Maranhão, porque eu não vou ser injusto com Vinícius Oliveira, com Olavo Guerra, que estão lá batalhando no dia a dia do clube, lá no CT Joaquim Grava. Então não vou falar que a assessoria do Corinthians, né, enfim, não presta. Essas são as pessoas técnicas, né, do Augusto, né, como todo mundo tem ironizado. Isso aqui é uma vergonha de quem não conhece a história do clube. Eu vi o Márcio jogar no Corinthians deixar sangue em campo. E o somando Coringa, gol do título no primeiro jogo de ida da final do título brasileiro de 90, de joelho. O que é isso, velho? O que está acontecendo com o Corinthians? Isso aqui é inadmissível, velho. Isso aqui é inadmissível. Isso é um desrespeito com ídolos do clube. Até porque ídolos para eles é garro, não foi? Não foi assim que o ex-diretor de marketing disse numa entrevista, né, que o Garro estava no time de todos os tempos. O cara não conhece a história, não conhece a história do clube, nada contra o Garro, está até fazendo muita falta, mas não dá para colocar ele numa escalação dos melhores de todos os tempos. Quer dizer, eles nem sabem quem é o Wilson Mano, quem é Márcio. Não sabe, senão não colocaria foto. É muito diferente um do outro. Não sabe, tá? Não sabe. Estão brincando lá na comunicação do Corinthians. Isso aqui é uma vergonha inadmissível, uma falta de respeito, sabe? Com um ídolo do clube. Uma falta de respeito muito grande com o eterno Coringa, o Wilson Mano, tá certo? Comente aqui embaixo e diga para mim aí o que você acha disso tudo. Deixa o like. Olha só, os Gaviões da Fiel pediram a renúncia, tá, do presidente Augusto Melo. A nota deles é grande, tá? Então eu vou ler apenas um trecho, né, da nota oficial. Diante das recentes notícias, né, o pedido, né, o título já é Pedido de Afastamento do Presidente Augusto Melo, tá? Diante das recentes notícias que envolvem o indiciamento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, em inquérito policial, o Gaviões da Fiel torcida vem de forma clara e objetiva solicitar seu afastamento imediato do cargo. Tal medida se faz necessária para preservar a imagem do Corinthians, que deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal e evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube, né, que já enfrenta uma grave crise administrativa, financeira e institucional. Até para ler tudo, né? O Corinthians é maior que qualquer dirigente, nenhum cargo, nenhuma pessoa está acima, né, da nossa história, da nossa tradição e do amor de milhões de corintianos espalhados pelo mundo. Reforçamos nosso compromisso de fiscalizar, cobrar e defender os interesses do Corinthians, como sempre fazemos nos nossos mais de 55 anos de história. Nossa luta e contribuição continuará para a quitação da Arena. Enfim, não vou ler tudo, tem muita coisa, tá? Mas só para você entender, tá? Só para você entender, os Gaviões da Fiel pediram o afastamento imediato do presidente Augusto Melo, tá? Para o bem do Corinthians, para preservar a imagem do Corinthians. Tá certo os Gaviões, eu tenho pedido isso desde ontem também. Enfim, e agora eu vou te dar todos os detalhes, tudo que aconteceu na coletiva
do Augusto Melo. Vou passar agora e já adianto que ele não vai atender o pedido dos Gaviões, nem o seu, nem de ninguém. Ele não vai renunciar e vou te falar, né, qual foram as alegações. Deixa o like aqui, tudo da coletiva do Augusto, agora! Meus amigos, tivemos hoje uma coletiva do presidente Augusto Melo, aquelas coletivas, né, extensas. Eu vou fazer um resumo para você, tá? Ele se diz inocente, né? Se diz inocente. O seu advogado questionou a Polícia Civil, tá? Acusou a Polícia Civil de ilação, disse que é tudo política, né? E colocou em xeque a investigação e que achou estranho que o inquérito, o final do inquérito foi divulgado 2 dias ou 3 dias antes da reunião de impeachment que acontece na próxima segunda-feira, reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. Ele acha que a polícia está envolvida na política do clube. Eu acho que é isso, né? Que eu entendi isso. Se eu estiver errado, tudo bem, mas eu entendi isso, porque ele falou muito estranho, né, o inquérito ter sido divulgado 3 dias antes da reunião para a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Eu quero, aqui é um blend de informações, não quero dar muitas opiniões aqui, só pitacos. Primeiro, qualquer corintiano, qualquer um que conheça um pouquinho só, não precisa nem ser o do Café do Setorista, Samir Carvalho, que conheça só um pouquinho dos bastidores do Corinthians, né, sabe que o Augusto Melo, independente do inquérito ter vazado ou não, perderia de goleada na segunda-feira. Ele, no conselho, ele já perdeu há muito tempo. A questão são sócios que eu acho que agora ele perdeu também, né, com esse inquérito. Mas falar que a polícia divulgou isso, porque vai ter a reunião na segunda-feira, é brincadeira, né? Acusou de ilação a Polícia Civil e o delegado, né, que investigou o caso do Dr. Tiago. Diz que a imagem do vídeo do Augusto com o verdadeiro intermediário, ele questionou, diz que o Augusto faz imagens com todo mundo, que isso daí, né, pegou muito mal para o presidente, isso está no processo, a imagem lá dele com o cara. Diz que não tem elementos para indiciar o Augusto, né, que é o advogado dele, o Cury, né, diz que olhou tudo lá e não achou nenhum indício, né, para que o Augusto fosse indiciado. Antevéspera do julgamento do impeachment, ele falou isso, né? Depois o Augusto, na coletiva, fez campanha, começou a falar o que fez, o que não fez, enfim, aquelas promessas de receitas, né, que a gente nunca vê nada, tá? Pediu para o repórter dar parabéns para ele. Eu quero que você me dê os parabéns por isso que eu fiz, dar parabéns por um cara que está indiciado, né? Os repórteres bateram doído, perguntaram se, né, se ele vai renunciar, pediram para ele cuidar do CPF dele e ir embora, né? Perguntaram se ele consegue dormir tranquilo. Enfim, os repórteres não aliviaram, né, também para o presidente Augusto Melo, e não podia ser diferente, assim que tinha que ser. Enfim, não explicou nada e cravou que não vai renunciar e que é inocente. Resumindo, essa foi a entrevista do presidente Augusto Melo e o seu advogado hoje, na Neoquímica Arena, com um fundo tudo preto, porque os patrocinadores, né, exigiram que as suas marcas não fossem expostas nessa coletiva, ameaçando romper todas as parcerias. Ele troca, porque a gente bate forte e critica o fato dele levar isso para o futebol, para o CT Joaquim Grava, ele troca o local do CT Joaquim Grava para a Neoquímica Arena, mas ele tinha que alugar um hotel, não tinha nem que ir para a Neoquímica Arena, tá certo? Comenta aqui embaixo tudo isso. Falando agora rapidinho dos atletas, tá? Só para você ter uma ideia, eu fui saber o que aconteceu com os jogadores, a reação deles com a notícia do indiciamento do presidente Augusto Melo. Informação que eu recebi. Hoje, o clima lá era silêncio total. Os atletas não se manifestaram, tá? Tava um clima meio para baixo, né? Aquele clima meio de velório, meio para baixo. Afeta, sim, o elenco, tá? Mas até que levaram na boa, né? Alguns que eu conversei falaram que não, tá normal, Samir. Outros jogadores que eu conversei, que eu conversei foram com atletas, tá? Falaram assim para mim, graças a Deus não mandaram a coletiva para cá, né? Eles comemoraram, sentiram alívio pelo fato da coletiva do presidente Augusto Melo não ter sido no CT Joaquim Grava, como foi prometido aí desde o início e anunciado. Foi depois mudado para a Neoquímica Arena. Então, resumindo os atletas no Corinthians, silêncio, tá? Ninguém conversava sobre o assunto, parecia um assunto proibido, e alívio
pelo fato da coletiva do presidente não ter sido lá no CT Joaquim Grava, porque o treino foi agora à tarde. E ia ser o treino e a coletiva, política, futebol, né, tudo juntos ali, ia ser uma loucura. Então, alívio e silêncio. Lembrando que muitos dos atletas, tá, né, pelo comando de um dirigente lá do CT, fez campanha para o Augusto Melo, né, nesse processo aí todo, tá certo? Apoiando o Augusto Melo. Agora, silêncio de todos, ninguém se manifesta, todo mundo quietinho, clima de velório, todo mundo na boa, mas alguns jogadores comemoraram e sentiram alívio pelo fato da entrevista não ter sido lá no CT Joaquim Grava. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque no Corinthians Memphis e Garro estão de volta e a gente vai projetar esse confronto diante do Atlético Mineiro neste sábado, 21h na Arena MRV. E o Augusto Melo se defendeu das acusações do indiciamento da Polícia Civil por crimes que ele teria cometido no caso da Vai de Bet. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, pessoal, a gente já começa com essa situação do Augusto Melo porque a repercussão foi gigantesca, né? A partir do momento em que houve a conclusão do inquérito da Polícia Civil de São Paulo, no caso da Vai de Bet, entendendo que Augusto Melo e outros diretores deveriam ser indiciados pela polícia. O que é um indiciamento? É, como diz o termo, que você tem ali alguns indícios para que haja uma denúncia no Ministério Público. E aí o promotor de justiça entende ou não se deve dar seguimento, né, ao caso e aí sim tornar Augusto Melo, especialmente Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, como réu de todo o processo. Ele pode simplesmente pedir que as investigações continuem, pedir mais detalhes, ou pode simplesmente arquivar o processo. Diante do apelo popular, eu imagino, e é só uma imaginação mesmo, de que esse assunto vai continuar, né? E que o Ministério Público vai dar andamento nisso, até para a gente entender até onde está tudo isso, né? Até a cavar mais, né? Para saber o que mais a gente encontra por trás disso. No momento é um indiciamento. Como ele não é réu, ou muito menos condenado, é um indiciamento, mas é algo que eu já me manifestei aqui ruim, né? O presidente do Corinthians ele está sendo indiciado pela polícia, significa que não é algo positivo, ainda mais pelos crimes que ele está sendo acusado. É uma acusação, o indiciamento é uma acusação de que ele poderia ser autor desses crimes. Lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. É muito grave mesmo se o presidente do Corinthians estiver envolvido em tudo isso. Ele convocou uma entrevista coletiva para se defender, ao lado do seu advogado pessoal, o Ricardo Cury. Inicialmente, essa entrevista coletiva aconteceria no CT Joaquim Grava, o que eu já achei completamente descabido, porque assim, existiu desde sempre uma tentativa de blindar o futebol de tudo que acontece nos bastidores políticos do clube. Mesmo o Augusto Melo, no meio de todo esse furacão, não queria que isso acontecesse. E aí, como que você marca uma entrevista coletiva para o mesmo ambiente de onde os jogadores estão treinando? E a gente sabe que isso afeta o elenco. Por mais que os caras digam que não. O Fabinho Soldado está fazendo esse exercício de tentar fazer com que os jogadores pensem apenas no futebol, no jogo contra o Galo, no jogo da Sul-Americana na semana que vem, nos seus objetivos, mas não tem como, gente. O presidente do clube está correndo um risco de ser impeachmentado na segunda-feira e está sendo indiciado pela polícia. O que vocês acham que passa na cabeça do jogador de futebol? E aí a gente pode dizer aqui, de carteirinha, por conversar com os atletas, com as pessoas do meio, de dizer para vocês, isso afeta sim. Os caras, eles têm o celular, gente, eles têm acesso a tudo. Se o jogador chegar na entrevista, na zona mista lá e dizer, não, a gente não sabe o que está acontecendo, é mentira. Porque isso é conversado entre eles. E eles se assustam sim. Porque daqui a pouco cai o Augusto, cai mais quem? O Fabinho Soldado vai ter liberdade para trabalhar, que é normalmente o cara da confiança dos atletas, é o cara que faz esse elo, é o cara que contrata eles. Eles acham que daqui a pouco o salário deles não vai cair no quinto dia útil. Quem assumir vai fazer o quê? Vai trocar o treinador. Dificilmente isso vai acontecer, mas gera uma instabilidade, né, gente? Pô, você tem um chefe, você tem um presidente, de repente o cara cai. E aí, ainda mais da maneira, né, como pode ser por um indiciamento, por crimes tão graves. Vocês imaginem que o jogador não pensa nisso?
Então, assim, não tem como, tá, gente? Afeta tudo. E aí a entrevista coletiva do Augusto para se defender seria no CT. Nada a ver. Nada a ver. Não tem que usar a dependência do clube para se manifestar a respeito de algo que, cara, o Corinthians é vítima. O Corinthians é vítima. Porque se tudo for comprovado, independentemente de serem essas pessoas ou não, o Corinthians foi usado, o clube, a instituição que tem como a razão de ser o futebol e a sua torcida, o clube foi utilizado para que pessoas saqueiem o clube, para que pessoas assaltem o clube, independentemente se forem essas ou não. A polícia e a justiça que vão definir. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians, em todo esse processo, em torno da sua imagem, da sua credibilidade, ela é vítima. Justo Augusto que disse que queria resgatar a credibilidade do Corinthians perante o mercado, perante o mundo da bola, perante todos. Pois bem, aí vem um argumento da assessoria de imprensa no final da manhã, dizendo que a entrevista ela mudaria de local por conta do alto número de jornalistas credenciados. Então, essa entrevista passou para a sala de conferências lá da Neoquímica Arena, que é outro espaço do clube, vamos combinar. Mas foi lá na Neoquímica Arena, onde os jornalistas puderam perguntar ao Augusto tudo o que quiseram e ele estava lá ao lado do seu advogado. O backdrop, como a gente chama, que é aquele telão atrás, né? O backdrop normalmente é de papel, né? De pano, mas o telão, né? Com o espaço dos patrocinadores, ele estava desligado atrás do Augusto Melo e não por acaso, porque nenhum patrocinador quis vincular a sua imagem com uma entrevista coletiva de uma defesa de uma acusação tão grave como é a que está acontecendo. Então, o Augusto e o seu advogado, eles deram uma entrevista, isso são só detalhes de bastidores que a gente passa para vocês, né? Com tudo apagado às suas costas. E lá o Augusto Melo, obviamente, se defendeu, se disse indignado com as acusações, disse que não deve nada para ninguém e nem passou pela sua cabeça renunciar, porque isso foi algo que surgiu de ontem para hoje, de uma possibilidade do Augusto renunciar ao cargo, se afastar do comando do clube para que todas as investigações continuassem de uma maneira mais sóbria e tranquila para preservar a credibilidade do clube. E ele em nenhum momento pensou nisso, afirmou isso nessa entrevista e disse que como não deve nada, não vai renunciar. A Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians, que já soltou a mão do Augusto, a gente já falou sobre isso, dizendo que não se oporia a um processo de impeachment mais recentemente, e ele está marcado para a próxima segunda-feira, pediu inclusive numa manifestação que o Augusto renunciasse. Outras torcidas vieram atrás. Das que eu vi, a Gaviões e a Estopim, mas acredito que outras também se manifestaram a respeito disso. Existe uma possibilidade de outros diretores também saírem do comando do clube caso o Augusto não renuncie, mas ele foi taxativo e disse que não irá renunciar. Ele entende como uma manobra política que estão fazendo para derrubá-lo. E ele está no seu direito, existe a presunção de inocência, o indiciamento não é uma condenação, é sim uma acusação, um indício de que ele poderia cometer esses crimes, mas ele se defende dessa maneira. E assim, o Augusto tão inábil em algumas coisas, né, que em determinado momento questionado, né? Tem a questão da VaideBet, né? Que foi um patrocínio de uma casa de apostas que ninguém conhecia lá naquele momento e que de repente ganhou a proporção que ganhou, até mesmo pelos valores do contrato e tudo mais. Aí, em determinado momento, ele usa a seguinte frase: eu não uso bets, não gosto, não tenho esse vício, não apoio. E assim, tá tudo certo, ele tem esse direito e realmente... a gente tem que, enfim, entender as pessoas nesse sentido. Agora, a patrocinadora master do clube atual também é uma casa de apostas. Então, faltou um pouquinho de habilidade do presidente nesse sentido aí também, entre outras frases que ele proferiu durante a sua entrevista coletiva. O fato é, ele não vai renunciar. Segunda-feira tem o processo, a votação de impeachment, e ele saindo do cargo, né, sendo destituído, que eu acho que é uma tendência pelos últimos acontecimentos, o Osmar Stabile, o primeiro vice, assume de maneira provisória até que o Conselho Deliberativo marque uma Assembleia Geral para que o associado ou referende ou devolva Augusto Melo ao poder. Vamos imaginar
aqui no cenário de que o associado referende o impeachment e Augusto esteja fora do Corinthians, haverá uma nova eleição para que esse novo presidente conclua o triênio, ou seja, nos 2 anos seguintes aí, até aí sim, uma nova eleição que deve acontecer. Então, esse é o processo, esse é o trâmite que está acontecendo no Corinthians. No meio de tudo isso, tem o jogo contra o Galo, um jogo importantíssimo, porque as duas equipes estão separadas por 2 posições, é isso? O Galo é 9º, uma posição, e o Corinthians 8º, e os dois têm a mesma pontuação, inclusive, 13 pontos. Ou seja, um jogo que define ali quem vai e quem fica. Muito cedo ainda no campeonato, mas importante para você pontuar pensando lá na frente. Jogo na Arena MRV, 9 da noite, e o Corinthians com retornos fundamentais, importantíssimos, essenciais. Trata-se de Memphis Depay, Rodrigo Garro e o lateral Mateuzinho, que também está de volta depois de um edema na coxa. O Memphis, aquela lesão no tornozelo, ele ficou 3 partidas de fora, tratando para voltar. Acho até que ele teria condições de ser titular, tá? Mas a gente vai tentar montar uma escalação. E o Rodrigo Garro, retornando depois de 2 meses, se eu não me engano, da sua tendinopatia patelar. Ele vai demorar um pouquinho para entrar em forma e antecipando o seu retorno ao que todos previam, né? Ele voltaria no dia 1º de junho apenas contra o Vitória. Tá voltando aí praticamente uma semana antes, o Rodrigo Garro, provavelmente relacionado para o banco de reservas e podendo ganhar alguns minutos. Ou pelo menos, sei lá, já começando a ser relacionado com a turma e tal, a se entrosar. Acho que também vai depender do andar da carruagem, né, das circunstâncias do jogo. Vai que o Corinthians, sei lá, abre um 2-0 contra o Galo, tem um jogo tranquilo, não precisa do Garro, né? Agora, numa situação um pouco mais delicada, talvez o Dorival utilize ele por alguns minutos. Enfim, mas Garro e Memphis de volta é uma senhora boa notícia. Se não a pleno para esse jogo, significa que, na sequência, o Corinthians vai ter o que há de melhor à disposição. Aliás, só o Gustavo Henrique está fora por uma lesão. De resto, o Dorival tem todo mundo. E de que maneira ele escala esse time? Porque ele tem o Huracan terça-feira fora de casa, precisando ganhar, pensando na Sul-Americana. O Corinthians quer a Sul-Americana, tá pensando na Sul-Americana, vai escalar titulares na Sul-Americana, vai preservar no Brasileiro ou vai focar no Brasileiro e fazer o contrário na Sula? Não sabemos ainda, não sabemos o que pensa o Dorival. Mas tentando montar esse time, ele tem feito muito o seu 4-1-4-1, né? Uma linha de 4, 5 defensores não, né? Volantes, meio-campistas ali, e deixando o Yuri mais isolado no ataque. O que eu não concordo, mas é uma medida que o Dorival tá adotando, com o Ranieri mais à frente, com o Maicon de primeiro volante. Essa é a ideia que o Dorival tem utilizado. Será que ele pode, e aí eu acho que é o que ele deveria fazer, pelo menos começar com o Memphis mais próximo do Yuri, nem que seja o Romero, nem que seja o Tales, se bem que ele utilizou o Romero no último jogo e o Romero não foi esse cara mais próximo do Yuri, porque tudo é uma questão nominal, mas aí quando você vai olhar dentro de campo, ela se desenvolve taticamente. Então daqui a pouco, quando você olha a escalação, 4-4-2, Romero e Yuri no ataque. E aí você vai ver, o Romero tá jogado lá na ponta direita, na lateral direita praticamente, quase como um ala, e o Yuri tá isolado lá na frente. Então não representou essa proximidade que a gente imaginava do Romero próximo do Yuri. Se ele escalar o Memphis, aí sim. Aí eu acho que muda realmente a configuração, porque aí nós estamos falando de um cara que naturalmente se aproxima do Yuri, fica próximo da área. E foi inclusive onde o Dorival disse que ele rende mais. Palavras do Dorival. Quero usar o Memphis onde ele funciona mais, onde ele rende mais, que é próximo da área. Então, nessa aproximação Memphis e Yuri, o Memphis jogando, aí a gente já tem um pouquinho mais de entrosamento, de tabelamento, e se tiver o Rodrigo Garro, então não vai ter desde o início, acho muito difícil. Mas se tiver aí, aí você tem um esboço do que aconteceu no ano passado, quando esses 3 conquistaram, foram responsáveis por 9 vitórias consecutivas. Mas vamos lá, eu imagino que o Mateuzinho, por exemplo, que ficou um tempinho também, 2 jogos, né, fora por lesão, deixa o Félix Torres. Dá uma sequência pro Félix Alberto Torres, né? Tá jogando demais o Félix Torres na lateral. Dá uma sequência pro cara, vai que, né? Até porque aí você pode usar o Carrilho mais à direita, o José Martínez e tal, né? Fazer o que ele gosta de fazer na profundidade pelo lado direito do campo. Deixa o Félix Torres ali, ele tá indo bem, jogo fora de casa, você precisa ser um pouquinho mais
cauteloso, não digo defensivo, mas cauteloso. Vamos lá, Hugo Souza, Félix Torres, Angileri, o André Ramalho e o Kaká, que estão formando uma boa dupla nesse momento, nesse instante, com uma solidez. Vai pegar um adversário mais difícil do que dos últimos jogos, também isso é verdade, porque nos últimos jogos, né, Novo Horizontino, Racing do Uruguai, o Santos, que não oferece tanto perigo assim, né? A gente tá vendo. Então, assim, é o adversário mais complicado do Corinthians nesse recorte recente. O Atlético Mineiro fora de casa. Mas vamos lá. André Ramalho, Kaká e Félix Torres, Angileri. E aí o meio de campo que eu, né, imaginaria como Ranielli, Carrilho, Bidon, Coronado. Não me parece. Então, vamos lá. Maicon, primeiro volante. Ranielli, Carrilho, Bidon, Coronado e Yuri.